Boa noite, pessoal. Quem já está online pediu senha para vocês entrarem na reunião ou não? Eu esqueci de pedir para o pessoal ontem à noite. Agora o Zoom me pediu para botar uma senha na reunião. Vamos lá. E aí, tudo certo? Alguma dúvida? Querem fazer o exercício da tarefa lá que o pessoal me questionou bastante pelo WhatsApp? Não sei se o pessoal conseguiu fazer ou não. Querem fazer junto? Aproveita que semana que vem é prova, né? Qual tarefa? Pois é, o pessoal me pediu por WhatsApp aí, não todos os alunos pedindo no privado, né? A tarefa 6.2 ali. A lista 2, tenho dúvidas, primeiro da letra D. Vamos dar uma olhada. Tarefa 6.2 da aula 28/4. E a lista 2, vamos dar uma olhada na lista 2. Não me lembro mais. A revisão. Bom dia, vou dar uma olhada no cronograma, como é que nós estamos no cronograma. Se nós tiver adiantado, D. Determinar os diâmetros do eixo no mancal C e na porção de 250 de comprimento, considerando a vida infinita. Principalmente letra D. Sim, é a questão inteira, né? Deixa eu compartilhar aqui. Determina os diâmetros. Essa aqui é quem que estava pedindo, o Rodrigo, era isso? Deixa eu abrir o chat aqui, vamos conversar. Vocês não abrem o microfone? Abre o microfone, ô professor. No cronograma, como é que a gente está de cronograma, hein? Eu não olhei de máquinas. Nem tem cronograma. No desenho, Rodrigo, o diâmetro, sim, ele está o mesmo em todo o eixo, tá? No desenho. Mas na prática, ao longo do projeto, do eixo, do exercício, tá? Vocês podem fazer um escalonamento. E vocês vão ter que fazer
para possibilitar a montagem dos rolamentos ali, né? Então, tem que pensar, enfim, você tem que montar e desmontar esse eixo aí de alguma maneira, né? Então, até eu tinha feito isso numa prova uma vez, um modelo, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Deixa eu só me desenrolar um pouco, eu me enrolei. 12/5, hoje é dia 12/5. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aulas. Coisa de parafuso hoje. Bom, vamos ver o que dá. Tá, modelo do eixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse eixo, tá, poderia ser parecido. Ele poderia ser desta forma aqui. Quer ver, Rodrigo? Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês aqui. Poderia ter essa cara aqui, ó. Tá? Poderia ter essa cara aqui também, certo? Mas essa daqui seria mais eficiente para esse tipo de esforço do eixo. Você pode ter um diâmetro especificado aqui, certo? Onde você vai ter o momento propriamente dito. Aqui, claro, você vai ter a concentração de tensão e o outro diâmetro nessa porção aqui, né, de 250. Tá? Poderia se imaginar um diâmetro dessa maneira, também não teria problema nenhum. Aqui é a chaveta, o eixo, dá para mais ou menos visualizar. Forma. Então, o diâmetro não seria mesmo em todo o eixo? Depende de como você imagina o projeto, tá? Não necessariamente precise ser o mesmo. Ah, como é que resolve a letra D? Deixa eu ver o eixo. Lá no Instituto Nacional de Criminalística, na Superintendência da Polícia Federal, Vendo que entrou com o microfone aberto aí. Foi. quase 3 horas de exibição. E em seguida, os advogados Luiz Ministro, Cuidado para não falar besteira. a defender a publicação. Será que sim? Cadê? Pode ficar com o microfone aberto, tá? Não tem problema, só fica ligado que às vezes a gente não sabe que tá aberto ou tá fechado. Aqui, consegui. Share screen, eixos. Vamos esse aqui, tá? Essa aqui é a fórmula que a gente usa para dimensionar o eixo, né? Selecionar o diâmetro do eixo. Tá? Para isso a gente precisa do SE, então isso vocês calcularam já nos itens anteriores. Tá? Os KFs também acho que vocês calcularam, estimaram, né? Tem aquela tabelinha que estima os KTs e os KFs posteriormente. Tá? Lembrem que, né? O nosso torque A, o torque alternado é 0 e o momento médio é 0. Tá? Fez o caderno, eu tenho que atualizar, botar essa equação aqui, porque ela fica bem mais simples, fica bem mais fácil de trabalhar, né? Não fica... aqui é nossa, é o quadrado, é raiz quadrada, parece que não termina nunca, né? Mas aquela que está já simplificada no caderno, ela está bem mais fácil de trabalhar, enfim. Tem algumas simplificaçõezinhas aí. Então, pode usar calado, não tem problema. O que é MA, o que é MM, certo? Se vocês voltarem um pouquinho aqui na dedução, e a gente fez isso em aula, o que é A é o que gera tensões alternadas. Tá? Não tem a ver com o momento, se ele é constante ou não. Meu momento ele é constante. Por que ele é alternado? Porque este momento constante gera no teu material tensões alternadas, né? O teu sigma A. Aqui. Tá? O sigma A.
E o teu torque, certo? Se o torque é constante, ele vai gerar tensões constantes. Então, você vai usar o Tm, né? Que vai gerar um cisalhamento médio, tá? É possível ter torque alternado? É, né? Se teu eixo, né, tem uma vibração, né? Uma tensão que aumenta e diminui, né? Uma tensão, não, um torque, né? Que aumenta e diminui de 0 até 310, 0 até 310, 0, isso vai gerar um TA, certo? Você tem que calcular isso aí certinho. Mas nos casos básicos aqui de dimensionamento, certo? Quando o motor é constante, o momento é constante, o momento gera tensões alternadas, mesmo ele sendo constante, e o torque gera tensões médias, tá? Se o torque tiver vibração, tiver cíclico, né? Aí você vai ter que acrescentar o TA, certo? Quanto que é o teu torque alternado e o teu torque médio. Tá? E a mesma coisa o momento médio, né? Se você gera tensões médias, né? Tensões constantes pelo momento. Verifica vina finita por Goodman. Não entendi a pergunta, Rodrigo. Na real, essa equação de Goodman, certo? O que a equação de Goodman faz? Ela junta tensões médias e tensões alternadas num critério, tá? Que é esse critério aqui de cima, aqui, ó. A gente viu lá no capítulo 6. Então, o critério de Goodman junta tensões alternadas e tensões médias num único critério, tá? Em paralelo a isso, a gente usa o critério de von Mises, que junta tensões de cisalhamento e tensões normais, tá? Esse ao quadrado, 3, 2, né? Desculpa, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, vem lá de von Mises, lá do capítulo 5. Tá? E sim, não sei se era essa a pergunta, talvez eu entendi agora. Isso aqui é para dimensionamento para a vida infinita. Para a vida infinita. Tá? Por isso que a gente usa o SE. Inclusive, usam coeficiente de segurança para garantir que ocorra vida infinita. Tá? Então, esse dimensionamento é para a vida infinita. Eu quero dimensionar para a vida finita. Como é que eu faço? Eu utilizo, ao invés do SE, o SF. Tá? O SF. Certo? Na real, é um pouco mais complicado que isso, mas naquele exercício que vocês têm, vocês podem usar essa equação e utilizar esse F. Eu já tinha falado sobre isso, né? Dá para usar essa relação também. Conseguiu responder a tua dúvida, Rodrigo? Deixa eu ver o chat aqui que pescou. Entendi. Esse diâmetro já é calculado para a vida infinita. Isso aí. Já é para a vida infinita, né? Porque quando a gente dimensiona eixos, esses eixos normalmente eles têm uma velocidade de rotação elevada, enfim, e eles sempre vão alcançar a vida infinita. Né? Sempre vão ser dimensionados para uma vida infinita. Tá? Quem está aí? Wagner, Eduardo, Jason, Jackson, Jonathan, Kelvin, Luan, Pimentel, Rodrigo, Segato. Eu queria ver quem me chamou no WhatsApp. Foi o Luan? Será que foi Luan? Ou Lucas? Não lembro se tem um Lucas. Bom. Tá todo mundo aí? Falta uns ainda. Tá, Rodrigo? Então, a ideia é usar essa equaçãozinha 7,8, tá? TA igual a 0 e MM igual a 0. E aí você vai encontrar o diâmetro da letra D. O D da letra D. Tá? Você pode fazer isso tanto para a porção ali junto à engrenagem, que o momento é maior, tá? Quanto para a porção lá na outra parte, o momento já é bem menor. Tá? Então pode fazer para os dois casos. Tranquilo?
Dessa vez não fui eu. Puxa, vamos ver. Tá. Não, mas esse aluno, ele me chamou, ele estava com bastante dúvidas na tarefa 6.2 lá. Não sei se vocês conseguiram resolver, se ficou uma pendenga. Luciano. Luciano não está aí, né? Luciano, isso. Meio em dúvida. Não consegui a letra B da tarefa, vamos dar uma olhada na tarefa. Exercícios, tarefa. Lista, tarefa 6.2. De tela. Essa daqui? Ou a da lista? Não tem letras. A da lista. Acho que é da lista que estão falando, né? Da lista. Tá. Vamos abrir a lista então. Lista. Letra B. Determine o fator de concentração de tensão para a fadiga, para o momento e para o torque, considerando o relógio de ferramenta igual a 1,2 milímetros. Tá? Tá lento hoje para mim abrir o chat aqui, não sei o que é que deu. Bom, como a gente não tem as dimensões do eixo ainda, tá? Não tem uma ideia do desenho do eixo, tá? Se a gente já conseguir ter uma ideia do desenho do eixo, a gente consegue estimar os concentradores de tensão com exatidão. Tá? Com exatidão. Se a gente não tem ideia do desenho do eixo, a gente vai estimar os fatores de concentração de tensão. Tá? Só que não vai estimar assim a moda louco. Né? Existe lá no Shigley, deixa eu abrir o Shigley aqui para compartilhar com vocês. Opa, não é isto. Fechar a guia atual. Aqui também não vou mostrar. Fechar guia atual. Fechar todas as guias. Este aqui. Então, vamos compartilhar agora esta tela. Tá. Shigley tá ali bonitinho. Capítulo 7. Capítulo 7. Tá. Aqui no capítulo 7 existe uma tabelinha de inclinações para estimativa de concentradores de tensão. Tá? O que a gente vai utilizar aí nesses exercícios. Cadê? Por aqui. Na apresentação também. Aqui, escondidinho, no final da página. Tá? Tabela 7.1. Estimativa da primeira iteração para fatores de concentração de tensão. Tá? Então, o que a gente tem ali é um ressalto. Um ressalto. A gente vai usar o pontudo, né? Mas depois vocês vão ver que o raio não é tão afiado assim. Um raio sobre o diâmetro de 0,02, 2% do diâmetro. Tá? Direito de ressalto, pontudo, né? Pontudo é uma tradução errada ali do inglês, né? Em inglês é sharp, né? Que é canto vivo, né? Isso que quer dizer. E aqui bem arredondado. 10% do diâmetro já é um alívio bastante. Então a gente vai usar esse aqui, ó. Direito de ressalto pontudo. Tá? E isso aqui é o valor de KT. Né? KT. Bom, para a fadiga, a gente usa o KF.
certo? KF. Como é que eu relaciono o KT e o KF? Bom, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 6. Guia, lembra que tem o guia? Guia de procedimentos, tá? E lá no meio tem a concentração de tensão, KF ou KFS, tá? Então, aqui a gente tem o KF, o mais, e o KT, ele entra dentro aqui da fórmula. Tanto o KT quanto o KTS. S é de cisalhamento, né? Do share, em inglês. Por isso que leva o S. Então, coloca o KT. O Q? O Q a gente vai pegar da figura 620 e da figura 621. Tá? Na dúvida, voltamos lá para a figura 620. Ela está bem para cima, se não estou enganado. 618. Tabela. Figura 619. 621 está aqui e aqui em cima 620. Na figura 620 vocês vão retirar o Q. Tá? Então vocês têm o Q, tem o KT, tem o Q, tem o KT, descobre o KF. Tá? Tanto para a flexão quanto para o cisalhamento. Aí é o S, né, com o final S. Aqui o cisalhamento que é o S. Tá? Essa era essa dúvida? Resolvi ou compliquei mais a vida de vocês? Tá? Tenho dúvida na tarefa e na lista. Então, não sei se deu para esclarecer, né? A gente vai pegar o KT lá da tabela, o Q do gráfico e calcular o KF. Isso que tem que fazer no B. Tá? E aí segue o baile. C, calcular o SE, barbada. Né? Vocês já fizeram isso, a gente fez em aula também. E o D, eu expliquei anteriormente usando a fórmula. Tá? Gere um esboço do eixo aí, para ficar garantido. Tá? Da lista, vamos dar a tarefa. Da tarefa. Esse aqui. Tá? Pelo que entendi, o pessoal está com dúvida em calcular os momentos. Está com dúvida em calcular os momentos. Aí, eu não sei se o Luciano ficou meio bravo comigo, né? Ele começou a me pedir no WhatsApp, eu disse, cara, eu não vou conseguir te explicar, né, o conteúdo de um semestre inteiro em algumas mensagens de WhatsApp. Tá? Para encontrar momento nesse ponto aí, isso é teoria das estruturas, certo? Equilíbrio, diagrama de corpo livre, tá? Toda aquela gauchada. Vocês estudaram lá com o professor Walter. Tá? E não vem me dizer que não estudaram, porque até eu estudei com o professor Walter, eu sei, né? Como é que ele ensina, o jeito que ele ensina. Então, não dizer que não aprendeu com o professor Walter, mas que a gente pega. Meu coordenador, agora meu chefe, pior ainda. Tá? Confio aqui na frente. E tá. Então, pessoal, se vocês estão seguros, tá? Se vocês estão seguros lá da teoria de estruturas, né? A gente tem uma viga, uma força, um apoio e outro apoio. Tá? Se vocês estão tranquilos lá da teoria de estruturas e eu quiser traçar momento fletor e esforço cortante, essa viga, eu não lembro o sinal como é que é, tá? Aqui é para baixo, aqui vai ser para cima, esse aqui vai ser negativo, até nesse ponto. Tá? O esforço
cortante vai ser uma curva mais ou menos parecida com essa. Negativa, tá? Um pulo e um valor, tá? Aqui, esse valor aqui vai ser a reação, como é que ele chama ali? A ou B? Deixa eu ver para ficar igual da tarefa. 1, reação 1. Esse valor aqui vai ser a reação 2, tá? E esse valor aqui vai ser a força F. Tá? Mas isso não interessa para nós, o que interessa é o momento fletor. O meu eixo, tá? Se comporta como uma viga, ele está pinado e roletado, ou pinado, né? Mas pinado e roletado para você não ter esforços em X, né? A gente posiciona ela dessa maneira. Esse tipo de junção permite a rotação, tá? Mas não permite o deslocamento e nem o deslocamento em X nem em Y. Mas ele permite a rotação. A partir do momento que esse ponto aqui permite a rotação, o meu momento, tá? Ele é zero. O meu momento, nesse ponto, ele é zero. Ele é nulo. Na outra extremidade do eixo, esse apoio, certo? Funciona como um roletado. Ele permite o deslocamento em X, certo? Não permite o deslocamento em Y e permite o giro. Então, no apoio, também o meu momento é zero. Também o meu momento é zero. E em cima da força, tá? Eu tenho o momento máximo. Eu tenho o momento máximo. E daqui para cá o momento começa a cair, daqui para cá o momento começa a cair. Né? E esse momento vai ser linear. Tá? Como é que eu faço para saber qual que é o valor do momento? Eu vou fazer o método das seções. Né? Eu vou dividir isso aqui em seções. Então, vamos fazer essa seção, por exemplo. Tá? E aí essa viga, ela vai ficar assim, apoiada aqui, certo? Esse apoio eu já vou substituir por uma reação, reação 1. E eu vou ter que calcular essa reação 1. Reação 1. Então, eu estou vendo só essa porção aqui do eixo, né? Estou vendo só essa porção aqui do eixo, ou da viga. Tá? E eu não vou ver a força porque eu não peguei a parte da força ainda, certo? E aí eu vou fazer o equilíbrio dessa seção. Eu vou fazer o equilíbrio dessa seção. Ora, se eu aplicar uma força aqui, o que vai acontecer com essa viga? Ela vai ser, né? Vai ter o movimento de translação e o movimento de rotação. Então, tem que existir uma força contrária a esta força, né? Para evitar o movimento de translação. E tem que existir um momento para evitar o movimento de translação. De onde é que saiu essa força? De onde é que saíram essas duas forças, né? Essas duas forças surgiram quando eu fiz uma seção no meu material. Eu peguei meu material e cortei ele. Então, essa força externa, que é a reação, certo? Essa força externa, que é a vedação, ela vai ter que entrar em equilíbrio com forças internas no teu material. Tá? Com forças internas no teu material. Então, aqui a gente tem o esforço cortante V e o momento M, tá? Que são forças internas. Estas forças internas, elas vão ser convertidas posteriormente em tensão. Tá? Tensão. Então, força interna atua em toda a seção. Tá? Não me interessa saber agora se o momento tem linha neutra, onde é que é linha neutra, não interessa. Tá? Eu sei que para esse corpo estar em equilíbrio, tem que existir um momento, certo? Um momento que garanta que esta viga, esse eixo, não rotacione. Tá? E aí, esse momento somatório das forças em Y, você vai ter V igual a R1, tá? Isso aqui igual a zero, né? Vai ter somatório dos momentos, certo? Na seção, sempre se faz na seção. Por que se faz na seção? Quando eu faço um momento na seção, certo?
a distância entre o ponto de análise e a força V é 0. Então, eu não preciso avaliar a força V, certo? Eu vou ter V vezes a distância de V até o ponto, que vai ser 0. Isso vai zerar ali meu termo. Mas, né, eu vou ter o R para dentro da folha, menos R1 vezes a distância X. Certo? E isso aqui tem que ser igual ao meu momento, né? Eu poderia dizer mais M, né? Mais M igual a 0. Tá? Então, o meu momento vai ser igual a R1 vezes X. Que barbada, né? E aí, bate com o que nós traçamos aqui, ó. Conforme eu aumento X, aumenta meu momento. Tá? Em X igual a 0, eu tenho um momento igual a 0. Certo? Então, esse momento vai ser reação vezes X. Eu vi que o Kevin botou um texto aqui no chat, né? Tá? Eu disse, não tem como ensinar uma disciplina, né, um semestre no meio de outro semestre, né? Então, infelizmente, eu sei que tu sofreu esse pênalti, mas a gente vai ter que correr atrás, né? Não vou ter como parar a aula para ficar falando de teoria das estruturas, embora eu esteja fazendo isso, né? Brevemente, tá? Como é que a gente calcula as reações? Da mesma forma, né? Substitui os vínculos por forças, somatório dos momentos em x, né? Ou no ponto 1, se quiser dizer assim, né? Igual a 0. E aí você vai encontrar força, enfim, faz o mesmo procedimento. Tá? Mas eu vi que o pessoal estava com dúvida nesse momento aqui, ó. Por isso que eu gastei um pouco mais de tempo nesse caso. E cuidado com as unidades, tá? Aqui no nosso curso a gente tem várias maneiras de trabalhar com as unidades, tá? Eu já comentei, é uma opção minha, eu sempre calculo assim, sempre trabalho assim, e eu estou acostumado assim, tá? Então, se você quer calcular em metro, não tem problema. Quer calcular em centímetro, não tem problema, tá? Eu utilizo a reação em newtons e o x em milímetros, tá? E esse momento, newton vezes milímetro, vai dar um número muito alto. Muito alto. Porque, imagina, eu estou pegando a força em 1 milímetro, tá? Então, essa força em 1 milímetro de alavanca, ela tem que ser uma força muito elevada para causar um momento significativo. Tá? Então, esse número dá elevado. Mas não tem problema, tá? Depois, lá no cálculo, o momento de inércia vai dar elevado também, né? Então, ele se anula, né? E a tensão MY sobre I. Então, aqui o momento de inércia, né? Vai dar elevado também, a gente consegue anular. Tá? Bom, eu acho que daqui vocês conseguem. Se tiver alguma dúvida, a gente resolve também por WhatsApp, tá? Mas, se vocês tiverem dúvida nessa questão, dê uma procurada na internet, tem livros sobre teorias de estruturas, né, bem didáticos aí para vocês aprenderem, tá? Depois de K, Luan perguntou aqui, depois de K e KB vou estimar um diâmetro, depois uso aquela fórmula de Goodman, sei lá se é assim que escreve, com SF ao invés de CE. Sim, você pode fazer por aqui, tá, Luan? Então, essa tensão vai ser MY sobre I, né? Não, dá um pause. Tá, então, peraí. Isso aqui, vamos voltar. O momento seria os 45 kN vezes 150 milímetros. O que são os 45 kN? 45 kN é a força. 45 kN. Tá? Então, não. O teu momento é a reação em 1 vezes x. Tá? Reação em 1 vezes x. Deixa eu ver onde é que está os 150 milímetros. Deixa eu ver a questão. Ah, 150 é essa distância daqui até aqui, né? 150. Vamos avaliar como seria esse caso. Tá? Se eu quisesse considerar, como que eu encontro esse momento? Ou se eu quisesse pegar o lado de lá da viga. Aqui eu peguei o lado de cá da viga, né?
se eu pegasse lá do lado da viga, como que eu avaliaria? Né? Então, eu tenho aqui a minha seção, viga, a reação 2, a força, certo? E existe, da mesma forma como existia aqui, tá? Um esforço cortante, V, aqui onde eu cortei meu material, e um momento fletor, M, que tem que equilibrar esses caras, certo? Como é que eu calculo M? Né? Somatório dos momentos na seção é igual a 0. Tá? Que forças que eu tenho atuando aqui? Que momentos que eu tenho atuando na seção? Bom, eu botei o M negativo, né? Menos M, tá? Menos F vezes os 150, que é essa distância aqui. Tá? E mais R2 vezes essa distância aqui. E dá 300. Aqui 150 milímetros também. Então, ó, momento, então vai ser igual, tá? A R2 vezes 300 menos F vezes 150. Então, não dá força vezes 150. Você tem lá esse cara que está fazendo momento contrário àquele cara. Se eu quiser saber exatamente no lugar da força, tá? Eu poderia cortar 1/10 de milímetro para lá da força, tá? E aí pegaria reação 2 vezes a distância, daria momento máximo aqui na força. Tá? Mas como eu estou pegando para cá, daqui para cá, meu momento decai, né? Meu momento decai. Depois desse M eu coloco na forma com a inércia. Sim, depois que você calculou o momento, tá? Você vai calcular a tensão para poder utilizar no problema. Isso aí. Aí a minha tensão, o Y e o I, a gente já fez algumas simplificações já, né? Isso aí vai dar 32M sobre π d ao cubo. Tá? Substituindo o Y e o I nessa equação, eu vou ter esse cara aqui. Então, a minha tensão vai variar, vai depender do meu diâmetro. Tá? E essa tensão eu vou igualar com o quê? Com a tensão que eu desejo. Ainda tem o KF, né? Vezes concentrador de tensão. E essa tensão eu vou igualar, com a resistência do meu material. Tá? Eu só calcular pelo capítulo 6. Né? Para utilizar o problema. Isso aí, tá aqui com a inércia, tá? Para poder utilizar o problema. Temos que estimar o D para poder resolver esse problema? Então, existem dois caminhos para você sair desse problema. Existem dois caminhos. Um caminho, tá? Porque aí vocês têm a tensão, então essa fórmula aqui, né? E vocês vão fazer coeficiente de segurança é igual a tensão sobre a resistência, dividida pela tensão. Tá? Esse aqui que é a saída. Qual tensão? A tensão de fadiga. Qual resistência? A resistência à fadiga. Tá? Qual tensão? Essa tensão aqui. Então, aqui, essa é a relação, né, coeficiente de segurança, né, é que vai juntar os dois casos. Eu quero saber exatamente. Aí você utiliza N igual a 1 e fica sigma igual a SF. Sigma igual a SF. Tá. Aí eu tenho dois caminhos. Porque aí, para calcular o SF, lá no meio, você precisa do KB, se eu não estou enganado, e o KB tem a ver com o diâmetro. Tá? Acho que o KB só tem o Q, talvez, né? Aqui para calcular o Q, o KF você precisa do Q, então você precisa de um diâmetro. Então, você tem dois caminhos. Primeiro, estimar